paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã, a você que me ouve. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante delicado, que é a questão do suicídio. É uma situação que afeta as famílias, que afeta a vida das pessoas e que muitos acham que resolve o que ele está sentindo através do suicídio, mas as complicações para a família, as dificuldades que a família passam após este ocorrido, é um drama muito grande. E eu gosto sempre de trazer alguma reflexão junto com alguma coisa que tem na Bíblia que traz o mesmo sentido. Eu encontrei na Bíblia, na Palavra de Deus, uma passagem que está registrada em Mateus, capítulo 27, relativo à traição de Judas a Jesus Cristo, em que diz assim: E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado um conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Mateus 27, de 1 a 7. Essa foi a nossa leitura. É interessante a gente encontrar na Bíblia sempre alguma coisa relativo ao que acontece na vida, aos sentimentos que a vida nos traz, aos sentimentos que a vida nos leva a passar. Suicídio é ato de atentar e tirar a própria vida. Este caso aqui é relatado na Palavra de Deus, em que Judas Iscariotes tinha traído a Jesus Cristo por 30 moedas de prata, conforme o acordo que ele fez com os sacerdotes para entregar a Jesus de noite e assim o pegassem fora de um momento que ele estava arrodeado da multidão. Jesus foi preso porque Judas, à noite, se aproximou de Jesus quando a guarda chegou e deu um beijo em Jesus. Esse era o acordo que eles tinham. Jesus foi preso, foi condenado e foi morto. Quando Judas viu que Jesus tinha sido condenado, se arrependeu amargamente. Então ele procurou os sacerdotes, arrependido, mas não tinha mais o que ser feito. Ele lança as moedas de volta no templo, numa forma de dizer: também não quero essas moedas, mas não tinha mais o que ser feito, já estava a se cumprir na vida de Jesus toda aquela perseguição, todo aquele trato que ele teve até a morte. E Judas, então, arrependido, ele sai e o texto diz que ele vai se enforcar. Aqui vemos que o sentimento de grande culpa, aliado à traição, teve um peso extremamente grande na vida de Judas Iscariotes, que, não conseguindo suportar, procurou uma saída para acabar com os sentimentos que estava vivendo. Ele entendeu que a morte seria
a única saída para o mal que ele tinha cometido. Diante dessa situação toda, e sendo um assunto muito delicado, eu procurei informações na internet sobre a questão de suicídio e encontrei um assunto, uma matéria escrita por Ana Lúcia Santana, da InfoEscola. Inclusive, depois no final do vídeo eu vou deixar o link para quem quiser fazer pesquisa ou se aprofundar mais na questão do suicídio. E, lógico, dando os créditos que são merecedores à autora desta matéria, e Ana Lúcia Santana, a qual eu quero agradecer por ter tomado essa atitude de escrever a respeito. E o que ela escreveu nos dá assim, uma noção que nos leva a entender o porquê que as pessoas praticam esse tipo de situação. Nós vamos abordar aqui alguns assuntos e alguns itens para que a gente possa entender, compreender dentro da sociedade o que seria esse suicídio, né? Na verdade, entre o que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos. As tentativas de suicídio ou prática efetiva sempre envolve uma grande dose de sofrimento, tensão, angústia e desespero. É o que Ana Lúcia começa então a sua matéria. Esta dor na alma pode ser real ou ser consequência de uma crise de natureza afetiva, de uma conturbação mental, como por exemplo a questão da psicose no seu grau mais agudo, ou de uma depressão com sintomas delirantes. Se estes estados alterados da mente vêm acompanhados do consumo de drogas e de álcool, a ação é potencializada significativamente, o que torna a atitude suicida praticamente inevitável. Percebam que trata-se de uma perturbação mental, na qual a pessoa pode estar depressiva ou vivendo um momento intenso de contrariedade, na qual não consegue encontrar uma saída e se lança no desespero a esta atitude. A palavra suicídio foi criada em 1737 por Desfontaines. Tem origem latina, com origem no latim sui, si mesmo, e caederes, ação de matar. Ela aponta para a necessidade de buscar a morte como um refúgio para o sofrimento que se torna insuportável. Esta ação voluntária e intencional parte do ponto de vista que a morte significa o fim de tudo, um mergulho no nada. Visão esta acentuada pelo viés materialista que envolve a nossa civilização. No caso bíblico de Judas Iscariotes, ele estava envolvido por um forte sentimento de tristeza e arrependimento, no qual suas atitudes não podiam mudar o que estava em andamento, ou seja, a condenação de Jesus. Mas em alguns lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, a situação do suicídio é considerada já uma questão social e muitas vezes também de saúde pública, já que suas estatísticas apontam altos índices de ocorrência. Anualmente, acontecem por volta de 30 mil mortes por suicídio, enquanto as tentativas que nem sempre visam a morte revelam um grau de ocorrência 8 a 10 vezes maior. O suicídio é simplesmente
a 8ª causa-morte nos Estados Unidos, conforme aponta Ana Lúcia Santana. Grande parte dos suicidas está na faixa dos 15 aos 44 anos e doenças como câncer, epilepsia, AIDS ou perturbações mentais são os maiores fatores de riscos para estas atitudes suicidas. Sem dizer que estas ações costumam a se repetir, ou seja, o suicida volta a tentar contra a sua própria vida novamente se ele não conseguiu o intento que ele queria. Às vezes, o suicida responsabiliza as pessoas à sua volta por sua decisão. Assim, sua morte vale como um castigo para aqueles que o cercam, como se ele estivesse se vingando das ações recebidas ou das agressões que recebeu ao longo do tempo ou do meio ambiente. Um fato antigo nós podemos destacar. Na Roma Antiga, a morte não significava muito. Era mais importante o meio de morrer do que o próprio ato da morte. Então as pessoas buscavam um jeito diferenciado, como se fosse um jeito de coragem, de bravura, assim como assemelha-se aos japoneses antigos, como eu posso assim dizer, que tinha aquele hábito, costume, os samurais, isso me veio à mente, os samurais, eles chegavam a um ponto que quando não tinha mais como fazer, a única saída era o autoflagelo, então eles tiravam a própria vida, espetando em si a própria espada que eles tinham. Então, agora entre os primeiros cristãos, morrer significava libertar-se deste mundo de dores e sofrimento dos pecados. Existia essa mentalidade no começo. Se a pessoa morresse, acabava tudo, acabava os pecados. Assim, a morte era como um caminho mais curto que conduzisse ao paraíso. Eles estavam enganados. Os suicidas não conseguem ter a salvação segundo as Escrituras sagradas. Ele atentou contra a própria vida e, por fazer isso, ele perde o direito à vida eterna. A história mudou nos séculos V e VI, dentro dos concílios de Orleans, de Braga e Toledo. Estes encontros deliberaram uma mudança de rumos, proibindo qualquer homenagem aos suicidas, e mesmo aqueles que só tentavam e não conseguiam êxito eram excomungados. Então, o que eles achavam que lá atrás era uma saída para eles alcançar o paraíso, aqui passa a ser então condenado a excomungar, porque essa pessoa estava fazendo algo contrário à palavra de Deus. Assim, o suicídio tornou-se um crime e um hediondo pecado, e suas consequências poderiam agora se estender, inclusive aos familiares, que enfrentavam preconceitos e perseguições. Somente no Renascimento, uma época mais romântica, o suicida foi resgatado e em torno dele institui-se uma aura de respeito e de um certo fascínio. O ato suicida é, portanto, considerado um pecado em algumas religiões e é também considerado um crime em certas legislações. Mas em algumas culturas, como a japonesa, esta atitude pode ser considerada uma forma digna de fugir de contextos que envolvem vergonha e culpa, como o harakiri, praticado antigamente entre os guerreiros samurais, como já tinha dito anteriormente aqui.
Mas a alta taxa de suicídio entre os jovens é o que mais preocupa hoje em nossa sociedade. Entre os 15 e os 24 anos de idade, ele já se encontra no terceiro lugar das causas da morte, logo depois de acidentes e homicídios. Seus conflitos interiores são geralmente desencadeados pela forma como são educados, pelo ambiente familiar. Nesse meio, os jovens podem se deparar com a imposição de sentimentos de culpa através de terríveis chantagens emocionais, com violência doméstica, ausência familiar, abandono, carência, superproteção, baixo autoestima, entre outros fatores. E aí eu acrescento, além da lista que a Ana fez, os jogos da internet que induzem as práticas de automutilação e ações extremas de risco à vida. Infelizmente, esta situação tem se tornado comum e não vemos as autoridades se manifestarem sobre o assunto. Muitos adultos, e principalmente jovens, sofrem pressão de várias formas e sentidos vindos da sociedade, com cobranças e exigências que eles não conseguem responder. Mesmo aqueles que estão participando nas igrejas também sofrem estes tipos de pressão. Essas pressões, como o convívio familiar, é basicamente o mesmo ou muito parecido em todos os lares. Jovens que são motivados a tirar a vida e, quando não conseguem, alegam que estavam enfrentando uma perseguição muito intensa ou viviam sob pressão psicológica tão absurda que acreditavam que a morte poderia resolver tudo, pois era a saída mais fácil para resolver as suas pendências. Acredito que este relato bíblico sobre Judas Iscariotes se encontra na Bíblia não apenas para ilustrar a traição e cumprir as profecias do Antigo Testamento em relação a Jesus, mas está detalhada para entendermos que o alto grau de pressão psicológica leva as pessoas a tomarem atitudes além da razão. Por este motivo, a necessidade do aconselhamento cristão, mostrando aos leitores e aos ouvintes que tudo na vida tem consequências, mas que as consequências, por piores que sejam, podem ter uma saída diferente da morte. Quando existe a ação do Espírito Santo de Deus, as coisas começam a mudar. Se você conhece alguém que está vivendo uma pressão em demasia, ou você mesmo que me ouve, preste atenção. Se for um conhecido, é importante alertar a família para um acompanhamento psicológico e ainda desenvolver um relacionamento de proximidade, de forma a conquistar a confiança desta pessoa e aí sim orientá-la com amor e temor a Deus sobre os princípios da vida deixados por Deus. Caso seja você que me ouve e está passando por dificuldades grandes e já pensou em tirar a própria vida, saiba que esta atitude radical não vai impedir que as consequências cheguem até a sua família e eles sofram por isso. Na verdade, eles vão sofrer desesperadamente. A maior de todas as conquistas é a vida que Deus nos deu. Nela, Deus estabeleceu um tempo necessário para nós vivermos. No caminho teremos sentimentos bons e sentimentos ruins, adversos da nossa vontade, que podem nos desestimular a prosseguir, mas não é o fim. O Filho de Deus, Jesus Cristo,
morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, conforme o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Existe uma saída para todas as coisas, e o começo é por Jesus Cristo. Erga sua cabeça e dê o primeiro passo. Fale com Deus. Fale sobre suas tristezas, fale sobre suas angústias, fale sobre os seus desesperos. O segundo passo pertence a Jesus Cristo, que virá ao seu encontro para te aliviar de todas essas coisas, pois Ele mesmo prometeu: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejam que o próprio Jesus Cristo faz uma promessa, e essa promessa envolve na nossa vida toda essa questão de desespero, de angústia, de tristeza, e nós precisamos buscar. E ao buscarmos a Jesus Cristo, encontramos a saída. Eu espero em Deus e oro para que tudo seja mudado na sua vida e cada momento novo seja de muitas vitórias. Tem saída, tem solução para tudo isso que você está passando, que você está sentindo. Tirar a própria vida não é a solução. Tentar contra a própria vida, posso dizer que é uma ferramenta que o inimigo coloca na mente das pessoas. Em Deus, tudo vai mudar e você vai ser um vencedor. Que Deus te abençoe grandemente e um forte abraço no nome de Jesus Cristo.